Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Eu espero que você, na semana que passou, que eu compartilhei sobre não somente entender o propósito, mas compreender como ele funciona, que você não foi criado para estar à beira do caminho. Eu espero que o que nós compartilhamos na semana passada tenha trazido luz e não condenação. Imagina que você morasse numa casa e eu te perguntar, sua casa está limpa? Você diria, você acha que eu moraria numa casa suja? Você falaria, claro que está limpa. Mas a sua casa não tem janela, que você não tem ciência, você não tem a certeza, a convicção. De repente, um dia, alguém abre um buraco na sua casa e de repente você enxerga coisas, fala, meu Deus, como que eu tive coragem, como que eu morei num lugar desse? Qual foi o problema? É que não havia luz na sua casa. E eu oro para que haja luz nesses dias na sua vida. Muitas vezes, sem a gente perceber, está respondendo o propósito de Deus, sem compreender como ele funciona. Então você pega ali Moisés com 40 anos de idade, na flor da idade, no ápice da sua força, sua inteligência, ele entende que ele era a pessoa para libertar o povo de Deus. Mas simplesmente ele não compreende como que ele deveria fazer isso. Aí ele comete muitos erros na vida dele. E esses muitos erros levam ele para um deserto, esses muitos erros levam ele para a casa do sogro dele, esses muitos erros fazem ele perder tempo na vida dele. Muitas vezes, quando você não compreende como que você deve responder ao propósito de Deus, você perde tempo, você perde recursos, você perde energia, você se frustra. E muitas vezes essa não é a vontade de Deus. Nós vivemos um tempo de muita aceleração, das pessoas têm muita pressa. Você está no farol lá, o farol nem está verde, o cara já está buzinando atrás de você, as pessoas estão estressadas, buzinando, e isso é muito ruim. Nós precisamos aprender o princípio do descanso de Maria, que ela sentou lugar de descanso para aprender. Então, quando você aprende sobre célula, aprende sobre casamento, você senta para aprender sobre a vida financeira, e para você aprender, você tem que estar descansado. Tem gente que lê acelerado, ora acelerado, ouve acelerado. Você acaba não dando peso, não dando valor para aquilo que você está aprendendo. E a consequência disso é fracasso, é a não transformação. Então, quando você pega Abraão também, ele, quando Deus diz, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, em outras palavras, você está bem no caminho, você está num lugar que não tem como você cumprir o meu propósito. Então você vai precisar ser transportado, transferido. E eu vou dizer para você, muita gente entendeu que tem um chamado, mas as pessoas não têm muitas vezes disposição de compreender como funciona esse chamado. E muitas vezes vão viver à beira do caminho, não vale a pena, não compensa. Que Deus te traga luz nesses dias, compreensão, para que você possa perceber que você precisa renovar sua mente. Romanos 12 diz, não vos conformeis. Sabe, nada é neutro. Eu mudei esses dias meu apartamento, eu morava no 17º andar e fui para o 18º do mesmo prédio. E sem nós percebermos, a gente vai, de uma forma automática, vivendo de uma maneira sistemática. Um dia, de repente, eu cheguei em casa, em vez de ir para o 18º, eu fui para o 17º e entrei. E não foi intencional, mas simplesmente a minha mente me levou. Às vezes, sem você perceber, você vai sendo governado de uma forma automática. Você precisa renovar sua mente. Quando nós renovamos nossa mente, nós entendemos como funciona. Nós abrimos mão de um padrão antigo. Nós abrimos mão de algo que não funciona mais. Nós abrimos mão de um sistema. Então, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, você precisa renovar sua mente. Tem irmãos que viraram discipuladores e continuam pensando como líder de célula. Tem gente que se casou e continua pensando como solteiro. Tem gente que teve filho e continua pensando como fosse recém-casado. E essa não é a vontade de Deus. Nós precisamos nos expormos à palavra de Deus, expor a transformação, a novos ambientes. Por quê? Para que nós possamos viver o propósito de Deus da maneira que Ele é. É um grande desafio, requer disciplina, disposição, mas quando você entende que o valor do seu chamado é superior a qualquer outra coisa que você faz, sabe, existem muitas coisas que são secundárias, mas aquilo que é eterno, nós precisamos dar mais valor, dar mais peso, que você possa viver as prioridades da sua vida, aquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro.
Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez tudo que você ouviu aqui hoje e na segunda-feira passada, talvez você se tornou uma pessoa mecânica. Você precisa enxergar, puxa, essa área aqui eu estou respondendo sem transformação na minha mente. Puxa, eu estou respondendo aqui da maneira errada. Por isso que os resultados não estão chegando, o fruto. Deus chamou você para dar frutos. Então você pega ali o Saul e o exército de Saul, de repente Golias entra na história e Golias diz, encontrem um homem capaz de me enfrentar. De repente a nação de Israel fica paralisada durante 40 dias. O que aconteceu? Eles entenderam, eu tenho que enfrentar esse gigante, mas por não ter a transformação, a compreensão de depender de Deus, não conseguiram responder o propósito de Deus. Às vezes você começou cheio de força, cheio de inteligência, mas você se deparou com um gigante e agora você precisa de Deus. Davi entra na história e resolve o problema. Por que Davi conseguiu resolver o problema? Porque ele tinha a mente renovada, ele sabia que o que Deus tinha para ele era maior do que ele, então ele precisaria depender de Deus. Ele estava em nome de Deus. Presta atenção, Moisés começou a responder o propósito de Deus, frustrou, foi para o deserto. Frustrado, ele não conseguia responder ao propósito de Deus, até que ele teve uma experiência com a sarça ardente. Talvez você está me ouvindo. Ou você é um frustrado, que já frustrou porque usou sua força humana e não deu certo, ou você é um Davi, que entendeu que Deus chamou você e você está em nome de Deus. Mas você que é um Davi, nunca se esqueça, Davi também chegou no seu limite. Jonatas, um grande homem de Deus, treinou Davi para a próxima fase. Então, ou você está frustrado à beira do caminho, ou você é um Davi. E Deus vai colocar Jonatas na sua vida para treinar você para a próxima fase. Estou compartilhando uma série, o que leva alguém a ficar à beira do caminho. Que você não seja como Bartimeu, mas que você possa ser o Bartimeu que se expôs, teve uma experiência com Jesus, foi curado e prosseguiu diante do propósito da vida dele. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima segunda-feira.